O petróleo continua acendendo alertas para a economia mundial. Então, o que eu quero passar aqui são alguns artigos da Bloomberg mostrando um pouco as tendências que a gente vê no mercado do petróleo e como que isso é um dos maiores indicadores que sugerem que nós estejamos com uma demanda muito mais baixa do que deveríamos a partir do momento em que, mesmo com todas as tentativas de cortes de produção e você tentar segurar um pouco o preço, ainda assim, nesse exato momento aqui que eu estou gravando o podcast, o crude oil, né, o WTI crude oil, está ainda em $68 e está numa tendência de queda bastante acentuada. Lembrando, né, a OPEP ela queria algo em torno de 80, pelo menos, para poder segurar os custos de produção, mas não é o que nós estamos vendo. Então, você teve, inclusive, tem alguns indícios, né, como a International Energy Agency, a IEA, ela relata uma rara queda na demanda por diesel em 2024. Então, isso indica fortemente uma fraqueza econômica generalizada em escala global. E como a gente sabe, a demanda por diesel ela é bem inelástica em relação ao preço. É uma necessidade para você fazer a indústria se manter. Então, o que significa que quedas, quando você tem uma queda assim, geralmente indica um declínio da atividade econômica em vez de uma sensibilidade ao preço, certo? Não é porque você, não, agora ficou mais caro, eu vou parar de consumir diesel. Na verdade, você precisa, a não ser que você não tenha a justificativa de fazer isso porque você não tem uma demanda vinda do outro lado para uma produção fabril, por exemplo, ou até transporte de mercadorias, certo? Então, outro sinal bastante forte aqui, segundo todos os artigos da Bloomberg, inclusive eu vou colocar aqui também, né, como sempre, né, eu coloco como as fontes desse capítulo, é a fraqueza no mercado de trabalho e também os cortes de produção. Então, eles vêm agravando essa desaceleração econômica, especialmente na indústria automotiva. Então ela vem mostrando isso de uma forma muito mais evidente do que as outras indústrias. Então Nissan, por exemplo, Ford, Stellantis, eles reduziram a produção devido às baixas vendas. Então você está tendo estoques elevados e potenciais cortes de empregos. Então nesse exato momento a gente não está vendo os cortes acontecendo, mas muito mais importante do que isso é você ver quais são as novas contratações e elas não estão ocorrendo. Você está segurando a demissão, mas ao mesmo tempo você está segurando também as novas contratações. Então você fica meio que naquele limbo ali e vendo cada vez mais a demanda cair e isso se reflete no petróleo, obviamente. E já pelo lado do consumidor americano, você teve uma queda no poder de compra e também o aumento dos custos dos veículos, levando até aqueles consumidores de alta renda a adiarem a compra dos seus carros. A gente talvez se lembre ali em 2021, na pandemia, quando a gente teve uma impressão de recuperação, entre aspas, até o próprio Jeff Snyder fala muito isso. Um grande momento onde foi considerado como uma grande recuperação, ela foi amplamente impulsionada pelos preços. Então, por mais que você tenha um volume em dólares de vendas maiores, dizendo que, não, agora nós voltamos da pandemia, na verdade, o volume de mercadorias foi menor. Os preços criaram uma ilusão de recuperação econômica, mas que era baseado num preço exacerbado em relação ao que ele seria se nós não tivéssemos o problema na cadeia de suprimentos, o supply shock, certo? Então isso criou até um certo conforto para as empresas que vinham aumentando o seu faturamento em dólares, criando aquela impressão de que, opa, peraí, nós estamos tendo uma demanda muito forte, afinal de contas nossas vendas estão crescendo bastante em dólares. Só que chega um momento que a realidade volta, aí o supply shock acaba se estabilizando um pouco mais, e quando você vê, a demanda que você achava que estava lá não estava. E você acaba entrando com uma série de investimentos, você acaba tendo estoques muito maiores do que o previsto, baseado no que você tinha expectativa, né, que acaba não acontecendo, e você também vê isso não acontecendo não somente para uma determinada montadora, mas praticamente todas. Então isso vem sendo visto, inclusive, na própria Europa, nos Estados Unidos. Você tem ali a Volkswagen, né, fechando fábricas, inclusive, e a mesma coisa vem acontecendo nos Estados Unidos. Então a queda na demanda por energia, os cortes na produção automotiva e as possíveis próximas demissões mostram uma mudança aí para condições mais recessivas. Tudo isso
isso evidencia. E também o consumo global de diesel deve cair em 258 mil barris por dia, que é a maior diminuição desde 2016, né, fora do período da pandemia em si. Então, a OPEP, como eu venho sempre dizendo, inclusive nos outros capítulos que eu falo sobre petróleo, ela vem adiando os aumentos na produção, mostrando justamente essa preocupação com as projeções superestimadas dessa demanda global que não estão acontecendo. Só que para piorar a situação, você não somente vem fazendo cortes atrás de cortes atrás de cortes e ainda assim você continua tendo um barril a menos de $70, mas ao mesmo tempo você tem um aumento cada vez maior da capacidade produtiva dos próprios Estados Unidos em relação à produção interna de petróleo, aumentando mais ainda essa oferta e não fazendo parte da OPEP, você acaba criando ali um excesso de supply que faz com que crie forças deflacionárias em relação ao petróleo. Okay? Então, os artigos também falam em relação à baixa demanda em economias avançadas, né, justamente com sinais fracos de recuperação tanto na China quanto na Índia, vem impulsionando esse excesso de oferta. E a China é um dos maiores países do mundo para importação energética do petróleo e ela também vem demonstrando que o volume não vem aumentando de forma alguma. Então, altos estoques, corte de produção, na fabricação, etc. Então, tudo isso vai se somando para trazer uma impressão de que, peraí, gente, e aí, vem a recuperação ou não vem a recuperação? Quem vai recuperar? Vai ser a China? Vai ser a Índia que está vindo agora? Vai ser os Estados Unidos agora, com essa mudança de governo? Vai ser a Europa que vai tentar se reinventar de alguma forma? E parece que não está vindo de nenhum lugar, justamente pela forma que o eurodólar funciona. Essa é uma questão muito mais globalizada. Infelizmente, a crise acaba sendo muito mais globalizada, ou pelo menos o arrefecimento do ciclo econômico vem se demonstrando, ou pelo menos sugerindo ser cada vez mais globalizado e coordenado. Agora, é claro que os blocos não vão ficar assim parados, né, esperando o preço simplesmente despencar e eles vêm agindo cada vez mais. Então vamos ficar de olho em relação às próximas decisões, né, da OPEP, o que vai acontecer na parte dos Estados Unidos, principalmente com a campanha do Trump ali, do drill, baby drill, né, agora nós vamos focar mais no petróleo, etc. Então tudo isso pode criar mais forças deflacionárias em relação ao petróleo, mas uma coisa é inegável, não existe crescimento, não existe, pelo menos quanto mais pesquisas você vê, apesar da transição energética, e talvez seja uma das perguntas que vem aqui nos comentários, a transição energética ela é muito menor no sentido de impacto do que nós estamos vendo aqui nos preços. Então não se trata de um desenvolvimento sustentável que vem fazendo a substituição do petróleo, até porque ele não é usado só para combustível, mas para a produção de praticamente todos os equipamentos eletrônicos que você vê ao redor do mundo, né? Ele compõe o plástico em si e todos os seus derivados, mas realmente vem demonstrando uma queda cada vez mais acentuada na demanda mundial, principalmente na parte fabril. E isso mostra claramente as evidências de indicadores antecedentes, né? Os leading indicators, para a gente ficar atento nos próximos capítulos. Vamos ver se alguma coisa muda a partir do momento que a gente tem ali pelo menos um certo ânimo que foi causado pelos mercados baseado nessa transição governamental.